O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, a gente passa agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Biden e Xi se encontram pela primeira vez em um ano. Tivemos um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China em São Francisco, na Califórnia, onde está rolando, né, até hoje, sexta-feira, dia 17, né, estamos nas primeiras horas de sexta-feira, a APEC, né, a conferência da APEC, né, a Asia Pacific Economic Cooperation. Né, a gente falou no programa passado, né, que esse encontro estava previsto, eles se encontraram lá em São Francisco, tomariam um sorvete no bondinho, ao som da trilha de Full House. De fato, teve o vídeo de uma caminhada deles, né, sozinhos ali num parque, um jardim de algum palácio, né, muito provavelmente falando em inglês, lembrando que o Xi Jinping morou nos Estados Unidos quando era jovem, né? A gente falou até uma vez do vídeo dele conversando com o Trudeau no G20, né, que ele estava usando o intérprete por uma questão de soberania, mas você via claramente ele entendendo o que o Trudeau estava dizendo, porque você vê na cara dele, né, ele do tipo, mano, fica quieto, sabe? Tá falando groselha. Que nem a anedota do Yao Ming com o cheque, né? Conta aí pros nossos ouvintes. Que o Yao Ming já estava jogando há um tempo na NBA, e daí o Cheque uma vez elogiou uma jogada que ele fez e ele agradeceu em inglês. Aí o Cheque falou, mas você fala inglês? Daí ele falou, você nunca me perguntou antes. Você nunca tentou falar comigo? O Yao Ming, que é um dos poucos caras que faz o Cheque parecer uma pessoa normal numa foto, né? Mas voltando aqui, nós tivemos o encontro entre os dois. Foram 4 horas de conversa, tá? Tivemos um aperto de mão perante os fotógrafos. Tivemos 2 horas de conversa a portas fechadas. Depois tivemos essa caminhada, em parte para a imprensa também. E depois mais 2 horas de um almoço de trabalho, aí eles com seus staffs. E chamou a atenção, né, o fato de que no lado chinês da mesa não tinha nenhuma mulher. E a gente falou isso aqui quando nós tivemos a formação, né, do novo comitê, de como você teve uma diminuição na representação feminina, né, nas principais instituições chinesas, dessa vez, né, nesse terceiro mandato do Xi Jinping, em relação aos mandatos anteriores e em relação aos antecessores dele. Sei lá, 15 anos atrás, eu imagino que você tinha mais mulheres nos principais comitês chineses do que como secretários no governo dos Estados Unidos, né, do que a situação agora, né? Agora a situação se inverteu. Enfim, então tivemos a conversa entre os dois falaram que as conversas foram muito produtivas, eles deram declarações bastante otimistas em público, né? O Xi Jinping disse que a relação China-Estados Unidos é a mais importante relação bilateral do mundo, né? E nesse aspecto, Felipe, é curioso acompanhar um tracking de pesquisas mensais realizadas pela Morning Consult, a Chart e a Axios Visuals, de que está quase empatando o número de entrevistados, né, que considera os Estados Unidos um aliado do que um inimigo da China. Tá em 48% e 45% atualmente, né, a última pesquisa de outubro de 2023, enquanto 7% são indecisos ou não têm opinião. O Xi Jinping disse também que o planeta Terra é grande o suficiente para os dois países terem sucesso. Eu acho que não. Ele está provando que não. E o sucesso de um país é oportunidade para o outro, tá? O Biden disse que as conversas foram francas e construtivas e que eles discutiram uma ampla gama de assuntos bilaterais e globais, tá? Só que você teve tudo isso na frente das câmeras,
nós tivemos alguns anúncios de cooperação, tá? Então, assim, os dois países disseram que concordam em enfrentar juntos as mudanças climáticas, aumentando a parcela de energias renováveis em suas matrizes energéticas e diminuir o uso de combustíveis fósseis, tá? Também falaram, né, que vão cooperar em combater o tráfico, né, de fentanil, né, que é um dos principais opiáceos que hoje está na epidemia de opiáceos, né, dentro dos Estados Unidos. E assim, Estados Unidos, quer combater os opiáceos? Tenho duas sugestões para vocês. Dipirona e Sistema Público de Saúde. Sim, só falando, tá? Sim, dica de brother. Numa boa, assim, só vou jogar aqui, tá? Mas dipirona é um analgésico, né, que todo mundo aqui no Brasil usa, todo mundo, um monte de lugar usa, e não sei porque nos Estados Unidos, em vários lugares, é basicamente proibido, né? Mas enfim, também falaram de retomarem o diálogo entre as autoridades militares, tá, dos dois países. Lembrando que essa comunicação militar estava suspensa desde 2022, quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, e antes disso ela também já havia sido diminuída, né, rebaixada, melhor dizendo, durante o governo Trump, tá? Os dois teriam discutido a questão de Taiwan, porém não teve um anúncio conjunto, tá, sobre isso, né? Segundo o comunicado do Ministério de Relações Exteriores da China, o presidente chinês disse que ao seu homólogo dos Estados Unidos que os Estados Unidos deveriam parar de armar Taiwan e apoiar a reunificação pacífica com a China, tá? E conversaram, né, sobre questões comerciais e a não imposição de tarifas unilaterais, tá? Só para deixar claro, eu falei que eles estavam ali num jardim, ficava na granja de Filoli, tá? Que fica a 40 quilômetros ao sul de São Francisco, e que inclusive ninguém podia chegar a menos de 10 quilômetros do lugar, tá? Barraram tudo. E é simbólico também, né, esse encontro ter ocorrido próximo de São Francisco, né? Até porque é uma das colônias sino-americanas mais representativas nos Estados Unidos, né? Cerca de 30% da população total é de origem asiática, não só chinesa, mas a maioria deles são sino-americanos. Se não me engano, o Bruce Lee morou em São Francisco, sim, né? Sim. E também no diálogo militar afirmaram que os dois governos concordam em banir o uso da inteligência artificial para temas militares. Então, assim, tivemos as declarações amistosas, tivemos os cumprimentos e tal, mas se o nosso ouvinte perceber, e aí desculpa, aí aqui no Xadrez Verbal a gente sempre prezou por uma abordagem muito mais realista das coisas, realista no sentido internacionalista da palavra. Percebam que a maioria das coisas eles combinaram de combinar, tá? Então vamos conversar sobre isso, claro, é uma construção de um diálogo depois de momentos de tensão, depois de um ano seu encontro bilateral de alto nível, só que, por exemplo, vamos aumentar o uso de matrizes energéticas renováveis? Vamos. Tá, China, isso quer dizer que você vai diminuir o uso de carvão? Pô, vamos falar de fentanil? Sabe? Então, assim, você não teve nenhum acordo final, você não teve nenhum compromisso final, você não teve nenhum compromisso ambicioso, tá? A maioria das coisas a gente concorda nisso aqui e vamos conversar, tá? No fim das contas, o Xi Jinping, ele saiu vencendo dessa viagem muito mais pelos encontros dele com CEOs do Vale do Silício,
Tá? Por quê? Porque a questão dos semicondutores, questão de importação dessas tecnologias, né? O fato dos Estados Unidos ter banido algumas dessas tecnologias, e o nosso querido amigo Diego Kerber já explicou aqui, né? O carequinha do Adrenaline, como os fãs dele chamam ele. Então, esse otimismo foi muito mais perante os fotógrafos, perante as câmeras, do que uma coisa concreto, uma coisa produtiva, de produtivo mesmo, essa retomada do contato direto, de alto nível, entre as autoridades militares. Tá? Por quê? Porque isso diminui, né, o risco de desinteligências por aí. Né? Então, olha só, o China, a gente vai, um porta-aviões nosso vai até o Vietnã, beleza? Tá, ó, Estados Unidos, a gente vai realizar uma operação em tal lugar. É isso. Tá? No fim das contas, não teve nada de muito ambicioso, nada de muito concreto, nada de muito profundo. Foi muito mais o vamos combinar de combinar e temas também que não são tão centrais. Porque, por exemplo, a diminuição de matrizes energéticas. São dois compromissos que esses países já têm. China e Estados Unidos conversam bilateralmente sobre isso desde o governo Obama. Tá? Eu lembro que uma das primeiras colunas que eu escrevi no Opera Mundi foi sobre isso, né? E para quem não sabe, né, se você for um vídeo recente e tal, eu brinco que eu devo ser a única pessoa que já foi colunista do Opera Mundi e a colunista da Gazeta do Povo, né? Mas como a política internacional, ela tem os seus meandros próprios, né? Mas enfim, então nós temos essas imagens e tal, mas nada de muito profundo. E aí nós tivemos um momento, né, que circulou aí pelas redes sociais, que foi o seguinte: depois da reunião, né, depois que o Xi Jinping já estava voltando para casa, que eles tiveram, né, conversas produtivas e construtivas, né, os jornalistas falaram, né, o Joe Biden, você tempo atrás chamou o Xi de ditador, você ainda acha que ele é? Abro aspas para o Joe Biden. Bem, olha, ele é. Quero dizer, ele é um ditador no sentido de que aqui está um cara que dirige um país que é comunista, baseado em uma forma de governo totalmente diferente da nossa. A cara que o Antony Blinken faz nesse momento foi de oh my God, meu chefe destruiu tudo. Sabe, meu chefe é um completo, sei lá, jerk. Enfim, então assim, foi muito... a cara do Antony Blinken foi de uma pessoa que não joga pôquer. Só que felizmente isso aparentemente não causou, né, nenhuma repercussão negativa por enquanto. Da outra vez, teve uma repercussão negativa, né, quando o governo chinês disse que a China é uma democracia, que a China tem representação popular, que a China, inclusive, tem mais mobilização popular nos seus níveis mais comunitários do que nos Estados Unidos, enfim, esse foi o discurso do governo chinês na época. Dessa vez, não teve, né, aparentemente, nenhuma repercussão negativa. Ao ponto que a China confirmou que teremos mais pandas indo para os Estados Unidos. Né, já que o casal de pandas, né, que estava no zoológico de Washington, né, voltou para a China, né, e agora o próprio Xi Jinping, né, disse que os dois países, né, conversam, né, sobre a conservação dos pandas e teremos mais um casal de pandas sendo emprestado para algum zoológico nos Estados Unidos. Lembrando que é sempre empréstimo, e eu tenho uma coluna sobre isso, que é um dos melhores títulos de coluna que eu já dei, que é a adorável arma chinesa na diplomacia, né, porque é a diplomacia do panda, e agora falando sério, né, o panda é um soft power chinês. Depois desse encontro entre os dois líderes, meu caro Matias, vamos falar aqui um pouquinho de algumas notícias dos Estados Unidos, começando pelo fato de que o governo dos Estados Unidos anunciou que vai retomar o envio de ajuda humanitária, incluindo alimentos, para a Etiópia, depois de um acordo de monitoramento do uso dessa ajuda com o governo etíope. Nos Estados Unidos, o bispo de Tyler, no Texas, ele protestou contra a declaração do Papa
que ele estaria minando os preceitos da fé, e agora quando ele disse que, quando o Papa disse, né, que pessoas transexuais poderiam sim ser batizadas e receber os ritos, né? E ele então foi dispensado de suas funções pelo Sumo Pontífice, tá? O que gerou aí uma certa polêmica e tal, enfim, mas lembrando que, já que a gente está falando do termo ditador, em última instância, Santa Sé é uma monarquia absolutista, tá, gente? Né? E assim, discutir com o Papa é discutir com um mandato divino, né? Também nos Estados Unidos, o novo bombardeio invisível aos radares, o B-21, realizou o seu primeiro voo, ele que está previsto para substituir o B-2 em breve, num programa de dezenas de milhões de dólares. E aí, meu caro Matias, numa notícia desse último dia 13, né? Nos últimos meses, nós tivemos várias denúncias contra o juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, né, que é o veterano da Suprema Corte dos Estados Unidos, que ele recebeu ali uns presentes talvez indevidos, fez umas viagens talvez indevidas, né, uns amigos republicanos. Deu o lance da esposa. Isso, a esposa dele, né, mandando aquelas mensagens do tipo, não, você não tem que aceitar os resultados da eleição e tal. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou essa semana... Ele que foi nomeado pelo Bush pai, né? Isso. Ele que foi nomeado, ele inclusive, assim, só para deixar claro para quem não sabe, né? Ele é um homem negro, né? E ele foi nomeado para substituir o Thurgood Marshall, que foi o primeiro homem negro na Suprema Corte, que se tornou muito conhecido também no contexto do julgamento do Muhammad Ali, né, pela sua objeção de consciência do serviço militar. E tem um filme, né, a biografia dele, em que ele, como ativista, é interpretado pelo Chadwick Boseman, né, ainda jovem. Recomendo o filme, inclusive. Mas enfim, a Suprema Corte essa semana publicou um documento de 14 páginas com um código de conduta. Aí eu me pergunto, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi formada em 1776. Eles não tinham um código de conduta até hoje? Tipo, é sério mesmo? Uma das primeiras instituições dos Estados Unidos da América não tinha código de conduta? Ó, se eu falar o que eu penso do judiciário, Felipe... Não, mas aqui a gente está falando do judiciário dos Estados Unidos, tá. não tem problema. Eles acreditam que são deuses. Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos. Aquela coisa, né? Um abraço para o nosso querido ouvinte Madeira, que é juiz. Ainda nos Estados Unidos, o Joe Biden se encontrou com o Joko Widodo, presidente da Indonésia, celebrando os 75 anos, né, de relações entre os dois países e anunciaram também um aprofundamento dos elos comerciais entre as duas nações. E aí, nessa quinta-feira, dia 16, o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um novo relatório sobre o deputado George Santos, com um timing fantástico, porque ele, nessa quinta-feira, se encontrou com diversos deputados brasileiros bolsonaristas, incluindo um dos filhos do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, em seu gabinete. E o relatório é fruto de uma investigação de 9 meses, e o relatório tem evidências substanciais de que o deputado violou leis federais. Tá? Mais uma. Pois é. A que eu achei mais divertida é que ele usou dinheiro de fundo de campanha para bancar uma assinatura do OnlyFans. É isso mesmo. Ele também teria usado dinheiro de campanha para bancar viagens para Atlantic City, que é um destino ali, só fica abaixo de Las Vegas, cassinos e tal. Que fica no estado de Nova Jersey, né? Acho que é. Ele que é representante do estado de Nova York, né? Não está na jurisdição dele. Pois é. E também aplicações de Botox. Tá?
Então ele disse que não aceita as acusações, que não tem um pingo de ética nesse comitê de ética, que ele não vai renunciar ao seu cargo, porém ele não vai se candidatar à reeleição. Ou seja, ele já está tentando servir uma pizza, né? Eu não me candidato à reeleição, vocês não caçam o meu mandato e a gente tenta aí fazer uma pizza, né? Foram $2.000 em Atlantic City em julho de 2022, sem registros de eventos políticos na cidade, tá? Ele também gastou no balneário de Hamptons, né, que é um destino de luxo ali de Nova York. Ele também gastou, como eu disse, em Botox e $4.127,80 do dinheiro do fundo de campanha numa compra em uma loja da grife de luxo Hermès. Pois é, né? Então tá aí, né? Um grande exemplo de ética, enfim. E sobre o George Santos, a gente já recomendou aqui, recomendo de novo, né? O texto que tem um título provocativo, né? É um texto na revista Piauí, uma matéria na revista Piauí, Thales Braga que assina. O nome da matéria é Eu Conheço Essa Bicha, tá? Entre aspas, que é devido ao fato do George Santos ter sido drag queen em Niterói. Né? Então reafirma, é um título provocativo, não estou falando ele aqui, né? Não é para ser ofensivo o uso do termo, e enfim, fica a recomendação de novo de leitura. E Felipe, antes da gente cruzar o Pacífico, só aproveitando que a gente está desta margem do oceano, aproveitar, né, que acabamos não incluindo no bloco anterior, né, sobre a América Latina, mas que quem aproveitou bastante justamente, né, do fórum da APEC foi a atual mandatária peruana, Dina Boluarte, que se encontrou com geral, né, fez reuniões de alto nível com seus homólogos da República Popular da China, o Xi Jinping, da República da Coreia, o Yoon Suk Yeol, da Indonésia, o Joko Widodo, com o primeiro-ministro da Malásia e, por fim, com o primeiro-ministro de Singapura, o Lee Hsien Loong. Você sabe por que ela fez isso, né? Porque ela tá sozinha, porque ninguém no Peru quer se encontrar com ela, né? E você falou primeiro-ministro da Malásia com uma ênfase que me lembrou Zoolander. Para quem viu o filme sabe por que é a referência. E aí a gente começa, né? Cruzamos aqui o Pacífico, vamos justamente até Taiwan, onde tivemos um acordo dentre parte da oposição, tá? Entre o Kuomintang e o Partido do Povo, o Partido Popular de Taiwan, o TPP, que vão apresentar uma chapa única, tá? E o que esses dois partidos têm em comum? São os dois partidos, digamos assim, mais pró-Pequim, no sentido de serem contra uma declaração de independência por Taiwan. Tá? Lembrando, as eleições presidenciais estão marcadas apenas para janeiro, a gente já falou um pouco delas aqui e a gente vai falar mais delas mais para frente, mas tivemos esse anúncio de uma chapa de união entre o Partido Popular e o Kuomintang. De Taiwan, meu caro Matias, nós vamos para as Ilhas Salomão, já que essa semana teremos no dia 19 de novembro, daqui, né, domingo agora, a abertura dos Jogos do Pacífico de 2023. Os Jogos do Pacífico que foram adiados, né, por conta da pandemia, né? E teremos nos Jogos do Pacífico a vingança dos nossos ouvintes que gostam de rugby. Porque não tem uma, não tem duas, tem 3 modalidades de rugby nos Jogos do Pacífico. Tá? O rugby de 9, o rugby sevens, que é um dos mais conhecidos, e o touch rugby, que é um rugby que você não tem o tackle propriamente dito, né? É tipo um flag football, só que de rugby, tá? Infelizmente, o nosso querido Pita Taufatuofoa não vai competir, né? O nosso besundadão de Tonga, tá? Porque ele está se concentrando para Paris 2024. Porém, teremos um recorde
tá? A Salomé Taboatalei vai representar Fiji novamente. Achei que ela representava o país anfitrião. Não, ela vai representar Fiji. É Salomé Salomão, meu Deus. Ela foi, meu caro Matias, recordista e medalhista nos Jogos do Pacífico de 95. Ela vai competir com 63 anos de idade, tá? Nunca é tarde para recomeçar. Pois é, ela que está na canoagem tradicional. O que é a canoagem tradicional nesse caso? É a canoagem com 26 pessoas. Tá? É a canoagem polinésia com 26 pessoas na canoa, tá? Eu não tenho coordenação suficiente nem para imaginar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia, e aí vai para os nossos ouvintes que não fazem amor com suco, tá? Você não pegou a referência? Fazer amor com suco? Fake Neri? Nossa. Não pegou a referência? Você está por fora dos memes. 3h10 de sexta-feira, dia 17. Tá, é um nutricionista que também é puxador de ferro, maromba. Ele faz vídeos avaliando se o físico do cara é natural ou é fruto de esteroides. E ele chama os esteroides de suco, né? Porque em inglês tem a gíria do juice, né? Ele tem o vídeo do padre Marcelo Rossi, você nunca viu ele? Pope Francis. Eu acho que eu vi por cima. Enfim, por que eu tô falando disso? Porque tem bodybuilding nos Jogos Pacíficos, tem fisiculturismo e a quinta maior delegação é da gloriosa República de Vanuatu. E é o seguinte... É medalha por amor ou é medalha por terror? Senão vamos pichar o Comitê Olímpico de Vanuatu. Falando sério, as Ilhas Salomão esperam impacto não só no turismo, mas no esporte do país, já que um novo estádio para 10 mil pessoas foi construído apenas para os Jogos, o aeroporto foi modernizado também, se bem que a gente conhece esse discurso, né, de grandes eventos, num investimento de 250 milhões de dólares, mas também com outras instituições e organizações. E lembrando também que hoje, tá, dia 17 de novembro, no Estádio Nacional do Chile, teremos a abertura do Parapan, tá? Os Jogos Parapan-Americanos, né, na qual o Brasil é sempre uma potência, né? Então ficaremos de olho. Das Ilhas Salomão, vamos para a Austrália, meu caro Matias, com duas notícias, tá? A primeira delas, no programa passado, a gente comentou que os cidadãos de Tuvalu teriam uma permissão especial para migrar para a Austrália, só que tinha um asterisco, tá, nesse anúncio. Teremos cotas anuais, tá? Isso significa que 280 pessoas vão poder migrar a cada ano. Se você pensar que a população tem 11 mil pessoas, então estamos falando aí de mais ou menos 40 anos para que todo mundo migre para a Austrália. A segunda notícia é que o advogado australiano David McBride, que foi delator, né, foi um whistleblower nas investigações de crimes de guerra cometido por tropas australianas no Afeganistão. O julgamento dele vai começar essa semana e ele que pode ser condenado por revelar informação sensível de Estado e pode pegar até prisão perpétua por ter feito a coisa certa. De lá vamos para o Sudeste Asiático. A gente vai dar uma roubadinha aqui, a gente vai fazer um Pacífico-Ásia, né, mas a gente vai para Mianmar para continuar repercutindo as ofensivas rebeldes, tá? Foi tema, inclusive, de coluna recente minha na Gazeta, tá? Para quem quiser um pouquinho mais de história de Mianmar, tem um Nerdologia chamado Pagode em Mianmar, tá? Fazendo um trocadilho, né, com as pagodas. E a gente já comentou aqui no programa, né, a gente já falou bastante de Mianmar aqui no programa lá em 2017, infelizmente, por causa do genocídio Rohingya, e em 2021 por conta do golpe militar. A gente deve ser o lugar que mais fala de Mianmar em língua portuguesa. E, segundo informações de analistas de inteligência da Austrália, a junta militar de Mianmar hoje só controla completamente cerca de 40% do país. Tá, gente? A ofensiva dos rebeldes no norte continua e agora eles ganharam aliados no leste. Tivemos um outro levante, lembrando, no norte você teve a formação
da Irmandade, da Tríplice Aliança da Irmandade, formada por 3 grupos rebeldes que remetem aos anos 60 e 70, e os 3 grupos possuem contornos étnicos, tá? Porque Mianmar é uma colcha de retalhos étnica, né? Você tem a etnia mais numerosa, que são os Bamar, que compõem cerca de 60% da população. Então você tem um grupo que representa os Rakhine, que são cerca de 5%, outro que representa os Kokang e outro que representa os Palaung. Tá? E no caso dessas 2 últimas populações, eles estão presentes tanto na Mianmar quanto na China. Tá? Eles são dos 2 lados da fronteira. E, além dos grupos rebeldes étnicos, você também teve a intensificação das atividades do Governo de Unidade Nacional, que é aquele grupo que foi formado depois do golpe de 2021, especialmente por estudantes das grandes cidades, para resistir à junta militar. Então agora você tem diversos grupos rebeldes contra a junta militar, e o grande fiel da balança vai ser a China. Né? A China está fazendo repetidos chamados por cessar-fogo. Um cidadão chinês, inclusive, ficou ferido por conta de um bombardeio da artilharia do exército de Mianmar que atingiu um vilarejo do lado chinês da fronteira. E a China é um país vizinho, né? E a China não quer uma guerra de largas proporções na sua vizinhança. Então a China ela tem 2 caminhos. Né? Colocar suas fichas na junta militar, em nome da estabilidade, ou mediar um cessar-fogo pensando na influência de longo prazo. Né? Até o momento ela não fez nenhum dos 2. E sobre o governo de unidade nacional, ele é financiado em parte pelos Estados Unidos. Tá? Teoricamente, os Estados Unidos financiam apenas suas operações civis. Né? Então, é mais um cenário de disputa de influência entre China e Estados Unidos. Tá? E você tem um risco real de uma desintegração nacional, de um conflito de longo prazo, já que esses grupos étnicos também possuem pautas separatistas. Tá? E uma outra questão que eu achei muito interessante, estudando para escrever a coluna e estudando para o programa, é que a Aliança Rebelde, né, ficou parecendo Star Wars, né? Mas eles não são liderados pelo Luke Skywalker. Eles anunciaram as suas pautas, né, as suas prioridades. E dentre as pautas, né, está acabar com o tráfico de pessoas em Mianmar. O que, é claro, uma pauta extremamente razoável, extremamente benéfica para a humanidade. Porém, tem um asterisco específico aqui. Muito provavelmente esse anúncio foi para os rebeldes conquistarem a simpatia do governo chinês. Porque o governo chinês estava pressionando a junta militar de Mianmar para combater o tráfico de pessoas. Porque as pessoas traficadas são especialmente chineses. Tá? Segundo o próprio governo chinês... Tá? Por que eu digo o próprio governo chinês? Porque isso saiu em veículos de imprensa chineses, inclusive. Desde 2021, cerca de 120 mil chineses foram traficados para Mianmar, onde são forçados a trabalhar na indústria de golpes cibernéticos. Tá? Onde são forçados recentemente a gente falou de uma gangue, onde foi na Tailândia ou na Indonésia, né, que libertaram pessoas que... era uma gangue no Equador, né, de pessoas indonésias, de pessoas tailandesas, acho. Então, essas 120 mil pessoas são forçadas a trabalhar nesses esquemas de fraudes cibernéticas. Então, essa ofensiva rebelde em Mianmar, essa guerra em Mianmar, está ganhando contornos cada vez maiores. E essa semana tivemos até um avião, um caça da Força Aérea de Mianmar, que foi abatido pelos rebeldes. De lá vamos para Bangladesh, já que 150 fábricas e oficinas de tecidos no país fecharam as portas indefinitivamente, com seus trabalhadores cruzando os braços e aderindo à greve. Tá? E a gente já falou da importância da indústria têxtil em Bangladesh, falamos disso no programa passado. E o governo, para tentar aplacar os protestos e os grevistas, anunciou eleições parlamentares para o dia 7 de janeiro. Tá? Eleições parlamentares antecipadas. Tá? Porém, a oposição disse que, se a primeira-ministra Sheikh Hasina não renunciar, eles vão boicotar as eleições. O Nepal, meu caro Matias, baniu o TikTok, dizendo que eles perturbam a harmonia social. Na verdade, principalmente o governo considera que o TikTok divulgava muita propaganda chinesa, lembrando que o Nepal
tem divergências fronteiriças, tanto com a Índia como a China. Na verdade, os nacionalistas indianos não consideram que o Nepal deveria existir, consideram que o Nepal deveria ser um pedaço da China, da Índia, quero dizer. E finalmente vamos para o Sri Lanka, meu caro Matias, com 3 notícias. A primeira delas é que a Federação de Cricket do Sri Lanka foi suspensa, tá, pelo Conselho Internacional do Esporte devido à interferência do governo. E assim, o cricket é o esporte mais popular da Índia e do Sri Lanka, né? Foi uma câimbra mental, mas continuou certo. E agora, nesse domingo, teremos a final da Copa do Mundo de Cricket, será entre Índia e Austrália, tá? No estádio Narendra Modi, e eu não faço a mínima ideia, tá? Porque assim, a Índia venceu a Nova Zelândia por 70 corridas, enquanto a Austrália ganhou da África do Sul por 3 wickets. O que isso significa? Eu não sei o que isso significa, tá? O Biratã já tentou me ensinar, mas eu sou burro para entender cricket. E a outra notícia é que a Suprema Corte... E o Sri Lanka ficou em penúltimo. O Sri Lanka teve a sua pior campanha numa Copa do Mundo, ainda por cima. E também no Sri Lanka, a Suprema Corte considerou os irmãos Rajapaksa, né, e o Xadrez Herbal, além de falar de Myanmar, também é o único lugar que fala do Sri Lanka, culpados pelo mau gerenciamento da economia do país, tá? Então agora eles podem ser inclusive presos, tá? Lembrando que o Gotabaya Rajapaksa, ele está fora do país, né? Ele foi para as Maldivas depois dos protestos de julho de 2022.